tudo que a gente faz precisa fazer uma ficha técnica, tá? Não é falar assim, ó, ô fulano, quanto que você tá vendendo aí? Não, por isso que eu quis trazer detalhado hoje. A nossa ficha técnica do panetone é essa, tá? Então, farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 quilo, né, de farinha de trigo. Tenho óleo, que eu uso 120 ml de óleo. Quem usa manteiga vai colocar manteiga, tá? Açúcar, eu uso 120 gramas de açúcar. Ovos, eu uso 3 unidades. A essência, né, eu uso 10 ml, que é 1 colher. E para essa receita aqui dá 2 panetones, tá, gente? Na verdade dá 2,5. Só que para vender mesmo, né, dá 2 e sobra um pouco, eu misturo com a outra massa, tá? Que aí inteira 4. E aí sobra um pouquinho, eu deixo aqui para casa. Faço, né, o que realmente vendo, tá? Então só 2 panetones, essa ficha técnica aqui. As 2 forminhas, tá? Tá dando R$1,40. Por quê? 10 forminhas tá R$7. Então, tá saindo 70 centavos cada forminha, tá? Eu coloquei R$1,40 de uma vez porque são 2, tá? O chocolate tá R$24, né? Que é aquele que eu usei lá. Então, vamos lá, nossas continhas. Aí, depois que a gente faz, né, essa ficha técnica, a gente vai para precificação. A farinha de trigo, ó, aqui em casa, ela tá R$3. Você coloca o preço que tá aí na sua cidade. Mas eu te aconselho que você pegue uma caneta, volta nessa live de novo, para você aprender a fazer. Não fica só assistindo e fala que você não sabe, que você não tá entendendo. Pega a caneta, pega os seus valores aí, né, que você comprou lá no supermercado e faça junto comigo que você vai conseguir. Quilo de farinha, R$3. 500 gramas dividido por 1.000 vezes o valor. Quando você vai precificar é super fácil. Você vai sempre pegar a grama que você usou, dividir pelo quilo do pacote, né, inteiro, vezes o preço que você comprou. É só isso. Então, a farinha aqui para nós tá dando R$1,50. Óleo, 120 ml. Aqui, o litro de óleo tá R$9. Então, eu dividi, né? Eu usei 120 dividido por 900. Todo mundo sabe que o óleo ele não é 1 litro certinho. Ele é 900 ml, né? Então, a gente divide por 900 e multiplica por 9, tá vendo? Tá dando R$1,20. O açúcar, aqui, gente, eu só uso açúcar para todo mundo, né? De 5 quilos, tá? E ele tá R$17, tá? R$16,99. Então, vou colocar 17 para ficar mais fácil. E eu usei 120 gramas de açúcar. Então, 120 dividido por 5.000 vezes o preço do açúcar, tá? Então, 5.000 por quê, Marta? Porque é açúcar de 5 quilos, então é 5.000, tá? Então, esse açúcar, pra mim, tá saindo a 40 centavos, beleza? Ovos, 3 unidades. Cada ovo aqui tá 80 centavos, né? Tem hora que abaixa, tem hora que aumenta, mas nesse dia que eu fiz o panetone no domingo, tá 80 centavos. E eu só multipliquei 80 vezes 3, deu R$2,40. É isso. É porque às vezes não foca, né, gente? A essência, ela tá custando R$4,50. E eu uso 10 ml, né, que é 1 colher de sopa. Então, eu vim... o vidrinho, ele tem 30 ml. Então, 10 dividido por 30 vezes R$4,50. Então, 1 colher de essência, saiu carinho, né, gente? 1 colher de essência tá saindo a R$2,45. As 2 formas, olha lá, ó. Isso. As 2 formas tá saindo a R$1,40. O chocolate aqui, gente, é o mais caro, tá? Então, chocolate 300 gramas. Aí eu faço 300 gramas. Aí ele aqui, ó. 300 gramas dividido por 1.000, né? Que é 1 quilo,
vezes R$ 24. Então, o chocolate também sai bem caro, né? R$ 7,20, 300 gramas. Eu não vou colocar aqui as frutinhas e a uvas passas, porque só a frutinha tá R$ 17, tá R$16,49, uma coisa assim, tá? Mas, quando junta com a uvas passas, aí dá aproximadamente esse valor mesmo, tá? Porque a uvas passas, ela é um pouquinho mais caro. Então, esse preço aqui são para os 2 panetones, tá? Tanto de frutinha quanto de chocolate. O de frutinha, ele sai um pouquinho mais barato, mas coisa assim de R$1, R$1,50. Mas a gente deixa, tá? Tudo pelo mesmo preço. Então, somando, né? Somando tudo, ó, somando tudo, deu R$16,55. Então, para fazer 2 panetones caseiros, eu gasto R$16,55. Eu tiro 55, divido 16 por 2, né? Porque eu vou vender 1 por 1, né? A gente até vende 2, mas a gente vende um panetone, né? Vai vendendo. Então, 16 por 2 dá R$8. Tô colocando 8, tá, gente? Mas dá 8 e alguma coisa. É só para arredondar. Então, cada panetone eu gasto R$8 para fazer. Agora, nós vamos entender como que eu vou fazer essa conta para eu precificar. Então, já precifiquei, já sei aqui o tanto que eu gastei, isso é muito importante. Aí, o que que eu faço? Eu vou no supermercado, eu pesquiso aí mesmo no Google, né? Quanto que tá aproximadamente os panetones aí, mais simples, né? Porque o meu panetone aqui, que eu ensinei vocês, né, e tal, eu não coloco brigadeiro dentro, chocolates, nada. É só a gotinha mesmo, né? Então, se torna um panetone simples, entende? Então, eu olhando aqui, né, eu vi panetone simples, né? Só que é de 400 gramas, tá? De 400 gramas. Os panetones aqui na minha região, eles estão 17, 18, 20, 22, tá? Os mais simples, tanto de chocolate quanto de frutinha. Quando tem mais gramas, né, 900 gramas, 1 quilo, então fica mais caro. Mas 400 gramas. O meu panetone, ele tá 550 gramas. Eu não me lembro se eu mostrei no vídeo o peso aqui dos meus panetones. Eu acho que eu não mostrei, mas eu vou dar uma olhada aqui e vou mostrar agora. Vou pesar aqui o panetone de chocolate. Ó, tá dando 555 gramas. Então, eu falo com o cliente que ele tem um panetone caseiro, natural, pesa 550 gramas, tá? Meio quilo de panetone. Eu coloquei aqui, ó, como calcular a margem de lucro. Antes da gente chegar no valor que a gente quer vender, a gente precisa saber qual lucro que eu vou querer, tá? Mas esse lucro não é totalmente de cabeça, né? A gente vai fazer a conta. Então, eu vou fazer aqui, ó, presta muito bem atenção. Eu falei assim, olha, se a faixa dos panetones aqui perto de casa tá quase R$20, tá 18, tá 17, 18, eu vou vender por 25. Vamos ver por 25 quanto que vai dar, né, gente? Para eu não ficar também muito para trás, né? E para eles preferirem comprar comigo, porque aí eu posso falar, né? Não, porque o panetone é natural, né? Fermentação prolongada, não tem química nenhuma. Esse panetone tem muito conservante, né? A maioria só vai vencer ano que vem, né? Então, vocês imaginam o nível de conservante químico, né? E o nosso não tem. Precisa ser consumido rápido. Inclusive, gente, eu deixo na loja o panetone 3 dias, tá? 3 dias eu deixo na loja. Eu deixo 1 dia aqui, normal, né? E aí, se não sair naquele dia, quando chega a noite, eu já coloco eles na geladeira.
Beleza? Eu deixo na geladeira e deixo mais 2 dias na geladeira. Na hora que sai o pedido, eu dou uma aquecida para tirar a friagem, né? E mando. Fica uma delícia, muito bom. É assim que eu tô fazendo aqui. Então, eu vou pegar. Foca aqui, ó. Eu falei, já que aqui a faixa de preço tá 25, tá menos de 20 reais, eu vou vender o meu por 25, né? Que as pessoas não vão assustar, vão comprar e tá tudo bem. Então, eu pego 25 reais, né? Que é o preço que eu comecei a vender aqui na porta. Eu pego 25 reais e diminuo por 8 reais. Que é esse valor aqui que eu gastei todo para fazer. Então, eu gastei 8 reais para fazer cada panetone desse, lembra? Então, eu vou pegar 25 reais que eu tô vendendo, menos 8. Vai me dar um valor aqui de 17 reais. Presta bem atenção. Esse resultado aqui de 17 reais, eu vou dividir pelo preço de venda. Então, para quem não sabe, esse sinalzinho aqui é dividir, tá? Eu vou dividir 17 reais dividido por 25 reais. Gente, para vocês aprenderem a fazer, vocês vão ter que fazer. Só olhar não vai adiantar. Então, pega a caneta e façam aí depois, tá? Mas primeiro eu quero que vocês prestem atenção e volta lá no vídeo amanhã, né? Que agora tá tarde. Volta lá no vídeo e faça junto comigo, detalhe por detalhe, com o preço da sua cidade. Beleza? De qualquer forma, vocês podem colocar aí 25 reais, tá? Um panetone, por mais que seja um estado mais longe, um lugar mais caro, né? Como São Paulo, tem muita coisa mais cara do que aqui em Minas, mas ainda assim, gente, não vai ficar mais do que 10 reais não, tá? Então, eu já tenho uma noção disso. Pode colocar 25 reais. 17 dividido por 25, ó, isso, tá dando 0,68. Eu multiplico por 100 para eu pegar a porcentagem. Então, eu tô tendo lucro de cada panetone 68%. Ó, meu lucro é de 68%. Nos pães, eu tenho aproximadamente esse lucro. O panetone eu tenho mais. Nós vamos saber, vai ver se deu certo mesmo, se eu posso vender mesmo por 25 reais. Aí, o que eu fiz? O número fechado, que é 100, número 100 normal, eu diminuo por 68, vai dar 32%. Eu pego o 8 reais, né, do que eu gastei e divido por 32%. Aí, eu chego no meu resultado de volta, 25 reais. Então, eu posso vender o meu panetone por 25 reais cada um. Beleza? As pessoas, né, elas olham as frutinhas, elas sabem, algumas sabem que o chocolate é mais caro do que a frutinha, sabe? Então, eles ficam felizes. O cliente, ele precisa achar que ele está tendo vantagem. Entendeu? Mas você não pode dar essa vantagem, entendeu? Mas ele precisa achar que você tá dando. Então, geralmente sai 2 panetones de uma vez, entendeu? Porque ela tá cobrando o mesmo preço, então eu vou levar mais um. Até coloquei, né? Podemos vender por 25 reais e ter 68% de lucro, né? Cada panetone. E aí, vocês podem escrever na descrição, pode falar nos vídeos, né? Nosso panetone é natural, sem conservante, fresquinho, acabei de fazer. No supermercado, a validade está até ano que vem. O nosso, ele é super natural, entende? Então, gente, espero que vocês entenderam e qualquer dúvida, vocês me perguntam que eu vou explicar de novo, mas eu quero que vocês façam. Quem tiver dúvida mesmo, faça na folha. Me manda lá no Instagram, entendeu? Porque não adianta você ficar só olhando, você não vai conseguir fazer, entende? E eu preciso que todos nós aprendemos a ficha técnica, tá? Tem que fazer a ficha técnica. Eu gosto de fazer na mão, mas dá pra fazer também, né, no computador e tudo. Mas eu nem ligo, olha, nem ligo o computador, gente. Eu adoro fazer na mão.
Adoro. Adoro ver esse tanto de conta porque eu gosto muito de matemática. Tá bom? Mas gostando ou não, né, a gente tem que fazer, beleza? Então, cada panetone eu gasto R$8 para fazer e vendo ele por R$25. Beleza? Um grande abraço, gente. Bora voltar à nossa live.